falar sobre o protocolo HTTP, eu quero te explicar 3 termos que serão importantes para o entendimento deste vídeo. Hypertext é um texto estruturado. Também podemos chamar simplesmente de um documento. Esse documento pode estar conectado com outros documentos, através de hyperlinks. Um exemplo de hypertext é o próprio HTML, que é um acrônimo para Hypertext Markup Language. Protocolo, no contexto desse vídeo, será usado como tipo de comunicação que é feita entre dispositivos de uma rede. Por fim, a WWW ou World Wide Web é o conjunto de todos os documentos Hypertext disponíveis na internet. Agora vamos definir o que é o protocolo HTTP, ou Hypertext Transfer Protocol. Ele é o protocolo usado para transferir documentos entre servidores e clientes através da internet. Ele é a base de comunicação de toda a internet e por isso é um dos protocolos mais importantes. Vamos ver como é feita a comunicação HTTP entre um cliente e um servidor. Em primeiro lugar, você deve saber que existem métodos HTTP específicos para trocar documentos entre clientes e servidores usando o protocolo HTTP. Esses métodos são, por exemplo, read, get, post, put, delete, entre outros. A todo momento, novos métodos são adicionados, pois com o passar do tempo a internet e a comunicação entre aplicações vão ficando cada vez mais ricas e complexas. Na prática, os métodos usados em mais de 99% das comunicações são o GET e POST. O GET é tipicamente usado quando o cliente deseja obter um recurso do servidor, e o POST é tipicamente usado quando o cliente deseja gravar uma informação no servidor. Ok, vamos agora verificar como é feita uma comunicação. O cliente faz uma requisição HTTP através da rede. Essa requisição pode conter cabeçalhos, o método HTTP solicitado, o recurso que foi solicitado, parâmetros, etc. Essa requisição chega até o servidor, que agora deve tomar uma decisão sobre como respondê-la. Depois de preparar uma resposta, o servidor envia uma resposta HTTP para o cliente. Nessa resposta podem estar cabeçalhos, um status indicando se foi tudo ok ou se houve algum problema ao processar a requisição e, é claro, o conteúdo solicitado. Essa é a visão de alto nível de uma comunicação HTTP entre um cliente e um servidor. Vamos agora verificar com um pouco mais de detalhes as informações que são trocadas durante a comunicação HTTP. Um cliente pode solicitar o conteúdo index.html para um servidor. Essa solicitação possui o método GET, o documento solicitado e a versão do protocolo HTTP sendo usada, que no caso é a 1.1. Ela também possui alguns cabeçalhos, como o User Agent, que permite identificar qual é o navegador de internet que está fazendo essa requisição. Essa requisição também possui o cabeçalho Host, que identifica o domínio que está sendo acessado, e pode ter diversos outros cabeçalhos que são úteis para fazer essa comunicação. O servidor recebe essa requisição e prepara uma resposta. Então, ele envia uma resposta HTTP para o cliente. Essa resposta também possui diversos cabeçalhos. Ela especifica que é uma resposta para o protocolo HTTP na versão 1.1, com o status 200, que significa que foi tudo ok com a requisição. E nesse caso, os cabeçalhos apresentam o horário do servidor, o tipo do servidor e mais algumas outras coisas. Além disso, junto com a resposta, também é enviado o conteúdo, que no caso é um documento HTML. Com esse conteúdo, o cliente é capaz de renderizar a página da internet que foi solicitada. Agora, eu gostaria que você conhecesse um pouquinho mais sobre os principais métodos HTTP. Lembre-se que os métodos GET e POST são os mais utilizados. Depois, os métodos read, put e delete. E além desses, diversos outros podem ser usados, mas eles são bem mais raros. O método GET é utilizado para obter informações relacionadas a uma URL. Se formos rigorosos, o servidor não deve fazer nenhuma modificação interna enquanto está servindo o conteúdo dessa URL. O método read é bem parecido com o método get,
Porém, o servidor não retorna nenhum conteúdo, mas apenas o status e o cabeçalho da resposta. Ele é útil, por exemplo, para identificar a data da última alteração de um arquivo no servidor, e não retorna de fato o conteúdo desse arquivo. O método POST é utilizado para enviar informações para um servidor. Os formulários HTML normalmente usam esse método. Por exemplo, quando você vai enviar uma mensagem em uma rede social, provavelmente o método POST é utilizado. As informações enviadas quase sempre são utilizadas para criar ou modificar uma informação armazenada no servidor. O método PUT é bem parecido com o método POST. A rigor, você deveria utilizar POST para criar uma informação nova no servidor e o PUT para atualizar uma informação que já existia no servidor. E por fim, o método delete é utilizado para remover informações que estão no servidor. Na prática, o que eu vejo acontecer com frequência, e acho que não há grandes problemas com isso, é que o método POST é utilizado para criar, modificar ou remover informações. Por isso, os métodos put e delete acabam sendo pouco utilizados. Eu também gostaria de mostrar um exemplo de comunicação um pouco mais complexa. O cliente solicita ao servidor o documento index.html. O servidor retorna esse documento e veja que o documento possui uma referência a um novo recurso, que no caso é uma imagem. Por esse motivo, uma nova requisição é feita automaticamente para o servidor para obter essa imagem. O servidor retorna a imagem e o navegador consegue renderizar a página final com a imagem. Antes de finalizar essa aula, eu gostaria de mostrar para vocês um recurso que existe em todos os navegadores modernos. No Chrome se chama Developer Tools. A gente pode abrir aqui através desse caminho. Talvez você já tenha visto isso em algum dos navegadores que você usa. Normalmente existem algumas abas aqui e uma delas é para verificar o que está acontecendo com a rede enquanto você faz requisições com o seu navegador. Eu vou mostrar o que acontece quando a gente abre o site do estágio em programação. A gente pode ver que apareceram diversos links aqui embaixo que se referem a conteúdos que foram abertos durante o carregamento desse site. O primeiro conteúdo foi o próprio site, o HTML do site Estágio em Programação. Deixa eu aumentar um pouco isso aqui para vocês verem melhor. Então, o primeiro conteúdo que foi carregado é o próprio HTML. E aí, como a gente viu nesse slide anterior, o HTML vai chamar outros recursos. Então, ele carrega estilos, CSS, diversos aqui. Ele carrega algumas imagens. Ele vai carregar também mais para frente alguns scripts. Enfim. E aí, com isso daqui, a gente consegue ter uma ideia muito boa do que está acontecendo na rede enquanto uma página é carregada. Também tem um timeline que mostra os recursos que estão sendo carregados ao longo do tempo. E aí com isso dá para ter uma noção de quanto tempo leva para a página de fato carregar. Aqui nesse caso a gente pode ver que leva menos de um segundo para carregar tudo. Para renderizar a página com a cara que ela tem, a gente precisa carregar só o HTML e os estilos e também algumas das imagens. Então, na prática, a gente pode imaginar que essa página está carregando em menos de 400 milissegundos. Os scripts, em geral, eles servem mais para dar um efeito dinâmico para a página, o que não é tão necessário na primeira vez que você está olhando para a página. Então, é aceitável que demore um pouquinho mais para eles serem carregados. Mas os estilos e os HTMLs, é interessante que eles sejam carregados bem rápido. É isso, pessoal. Queria ter mostrado esse recurso antes de encerrar essa aula. Eu espero que você tenha gostado e tenha entendido como é feita a comunicação HTTP. Esse é um dos protocolos mais importantes de comunicação e é fundamental para tudo que existe hoje na internet.